galera, estamos no ar e hoje com ele, que é apresentador e jornalista do SBT, nasceu em Pingo d'Água, Minas Gerais e está à frente do Primeiro Impacto com Dani Brandi. Com vocês, Dalisson Dutra! Ei, Laura! E aí, pessoal? Que apresentação e que prazer estar aqui com vocês. Quase que virado, né? Vim direto do trabalho. Aliás, a turma... É o seguinte, eu estou... Então, vamos lá, para a pessoa entender. Eu estou virado, que eu estou vindo direto do jornal. Mas eu também ainda vou apresentar, né? Porque uma vez que o programa pode passar no Pod Night do SBT, então daqui a pouco eu já entro no ar de novo. É verdade. Então, assim, aquela loucura de quase o dia inteiro no ar, né? né? Tipo Tô assim, emendando tudo. Porque aí tem, tudo. Tem o Pod Night, tem o SBT News na TV, em que eu apareço também. Tem esse detalhe, eu faço uma ponta no programa antes do meu começar. É verdade? E aí depois eu já emendo no Primeiro Impacto. E depois eu fico pro Chega Mais de vez em quando. Então, assim, as manhãs do SBT, o Mineirinho vai estar lá em algum programa. Você acorda 3 horas da manhã, é isso mesmo? 3 a 3h30. Depende. Que hora você dorme? Quando tá muito frio assim, eu costumo acordar, me permitir dormir até umas 3h50. Boto assim 4, 5 sonecas. Mais uma hora tem que ir, não tem jeito. Às vezes eu penso, gente, e se eu não for trabalhar? Aí eu lembro das contas que eu tenho pra pagar. Essa é a maior motivação pra acordar cedo. É a maior motivação pra acordar cedo, é pagar as contas. Que hora você dorme? Olha, eu deveria, hipoteticamente, teoricamente, para o bem da minha saúde, dormir tipo assim, 7h30 da noite. Pra eu poder ter 8 horas de sono. Mas ninguém tem. Pai de família, muito menos. Então, eu vou dormir lá pras 10 horas, 10h30. Então, quando eu tenho, assim, mais de 6 horas de sono, eu tô... Ótimo. E assim, Laura, a gente que trabalha muito cedo, trabalha com jornalismo, que é muita informação, ao mesmo tempo você tem que estar com a cabeça boa. Então assim, se é um dia que por um acaso eu exagerei, por exemplo, dia de sexta-feira é um dia perigoso. Porque quinta-feira a gente Vinho? Não, quinta-feira a gente, quem dera, né? Quinta-feira a gente tem o dia da família em casa. Então é o seguinte, quinta-feira nós somos todos da família, então assim, a gente não tem muita preocupação do horário que vai dormir. Então nós vamos assistir um filme. E se pega um filme que tem 2h30 de duração, lascou. Se você começa a assistir às 8, tu vai desligar às 10h30, vai dormir às 11. Então é um dia que eu sei que a cabeça não vai estar muito boa na sexta. Então eu já chego e falo, Dani, me ajuda a segurar as pontas que ontem foi o dia da família. Me fala uma coisa, você começou na AM e na FM, não foi? Comecei em rádio. Em rádio. Tipo assim, o meu sonho na comunicação era ser narrador esportivo. Você acredita? Gente, igual eu tava agora em Olimpíadas, eu piro. Eu assistindo as narrações das transmissões dos Jogos Olímpicos de Paris agora, eu ficava... Às vezes eu desligava a televisão, é sério, é coisa de louco. Quem é de rádio vai entender. Então, às vezes eu botava no mudo e eu ficava narrando. Rebeca Andrade vai pro salto. Ela precisa de 13,66 para pegar a medalha de ouro. Rebeca Andrade traz o ouro pro Brasil. É do Brasil. É assim... Maluquice, né? Sim. Mas eu nasci no rádio, o meu sonho era ser narrador esportivo, porque é o seguinte, aí vem um recorte que é familiar. Tá. Eu sou de uma cidade de 4.000 habitantes, Pingo d'Água. Minúscula. Minúscula, é um ovo. Se bobear, o SBT Nacional tem mais funcionários do que Pingo d'Água tem de gente, pra você ter uma ideia. O condomínio onde eu moro tem mais gente, só pra você ter uma ideia. E aí, meus pais moram lá ainda, inclusive, interior de Minas. E nesse recorte, vamos lá, cidade pequena, somos uma família evangélica e assim, as igrejas evangélicas em cidade pequena, ainda mais naquela época, é muito mente fechada. Aí vem o primeiro detalhe da minha vida, eu nunca tive televisão em casa na infância nem na adolescência. Só escutava rádio? Só escutava rádio. Então a minha referência era de rádio. Então assim, se você vai ser alguma coisa na comunicação, tem que ser pelo rádio, porque é a única referência. E aí eu sempre gostei muito de futebol. E meu pai, é uma paixão que a gente dividiu. Mas assim, eu cresci ouvindo jogos do Cruzeiro, por exemplo, lá de Minas, mas sem conhecer nenhum jogador. Então falava assim de Palinha, de Miller, de outros grandes craques. E eu conheço pelo nome e pelo talento, e nunca pelo rosto, né? Então, eu lembro que eu ficava ouvindo rádio, e aí bem pequeno, né? Bem criança, e os jogos sempre muito tarde. Aí eu dormia cochilando assim, com o rádio colado no ouvido. Aí meu pai ia lá, colocava o cobertor, me botava para dormir e ficava aquela memória. Então assim, eu quero ser narrador esportivo, né? Acontece que o meu irmão também sempre gostou de comunicação, ele era mais velho que eu. Ele falava assim:
Rádio AM é coisa de velho, nós somos jovens, nós temos que fazer FM, são as novas ondas, é muito mais da hora. Aí eu comecei no FM. Ah, foi por causa do seu irmão, então. Por causa do meu irmão, ele que me incentivou no FM, porque ele já gostava do FM. Então, assim, o rádio AM ficou lá em segundo plano, que eu só fui exercer uma outra fase da minha vida, que foi no meu primeiro contato com o jornalismo. Porque eu fazia FM, programa musical, né? Desanunciando música, sorteando prêmios, atendendo ouvinte no telefone. E aí, nesse grupo que eu trabalhava, quando eu fui trabalhar profissionalmente pela primeira vez, aos 18 anos, era um grupo que tinha também rádio AM e tinha televisão, que na época era afiliada da Rede Globo. E aí eu comecei no FM, aí eles me chamaram para começar a fazer uma ponta no AM, só que aí já era jornalismo, foi meu primeiro contato. E eu também fazia chamadas para televisão, que eram aquelas do tipo, hoje assista agora, Caverna Encantada, logo após o SBT Brasil. Só que eu fazia isso na época na Globo, né? Então, assim, esse foi meu caminho. Rádio FM, depois rádio AM no jornalismo, para depois chegar em televisão. E foi em 2010 que você entrou na faculdade? Não, eu me formei em 2010. Você formou em 2010? Eu sou da turma de 2007. Tá. Aí, na faculdade, você foi pra alguma emissora? Então, o que acontece é que eu estava já no jornalismo da Rádio AM, comecei a fazer faculdade, porque eu sempre quis fazer jornalismo, né? Porque eu queria alguma Desde coisa pequeno? dentro da comunicação. Eu queria alguma coisa dentro da comunicação. O que houve é que, eu estando ali num conglomerado de comunicação, que foi a Rádio FM, a Rádio AM e a TV, todos os meus contatos, as pessoas mais próximas, o caminho era o jornalismo, que poderia me levar ou para televisão ou para o rádio, né? Porque eu sabia que eu ia ficar num desses. Só que aí que tá o detalhe. Eu não gostava de televisão. Eu não queria televisão. E a minha primeira experiência com televisão foi péssima. Como que foi na foi? faculdade. Como que Que é o seguinte, beleza, estamos lá fazendo a faculdade, eu apaixonado com rádio, porque eles falam que rádio é um vício. E na época eu já era um locutor, apesar de muito jovem, bem reconhecido na cidade. Então, assim, a minha carreira estava no rádio e na locução. E aí eu lembro que lá pro quinto período, né, quase fechando já a faculdade, a gente foi ter aula de telejornalismo. E aí nós fomos lá fazer algumas matérias para disciplina. Então foi a primeira experiência minha com câmera. E foi horrível, porque tudo que tinha para dar errado esse dia deu. A câmera não funcionou, a bateria estava viciada, a luz queimou, o microfone deu problema. E aí eu lembro assim que a gente estava conversando antes, você falou sobre ler TP e sobre decorar. Eu tenho uma memória péssima. Então é o seguinte, para decorar, péssima. E aí o seguinte, aí você tem que fazer a parte que é a passagem, que o repórter aparece, que você tem que decorar o texto. Eu não decorava. Eu começava assim, vou te contar como foi essa minha primeira experiência. Eu estava na praça de alimentação. Primeiro ponto, importante eu fazer esse recorte também. Eu sempre fui muito tímido. Embora eu trabalhe em televisão. Não dá pra explicar. A psicologia não explica. Aí o seguinte, eu estava na praça de alimentação com um monte de gente me olhando, pessoas que eu não conhecia, e eu precisava gravar um texto. Que eu não decorava. Eu começava a falar, esquecia. Começava a falar, esquecia. Aí eu comecei a ficar suado, com a roupa toda marcando. De resto, que assim, na hora que eu parava, o pessoal que estava do meu lado lanchando continuava o texto pra mim. Porque eles já tinham decorado e eu não. Você entende? Lembra que eu cheguei em casa e falei assim, eu odiei isso, não quero fazer televisão. Bom, pegou um trauma. Estou há 13 anos em televisão. Em 2011 você foi pra TV Alterosa, né? Foi. E ficou como repórter lá? Foi. Durante quanto tempo? Lá em BH foram 2 anos e meio. 2 anos e meio. Eu fui de... Porque essa transição de Governador Valadares para BH, eu estava no final da faculdade, e aí eu decidi dar uma oportunidade para televisão, porque todo mundo falava assim, você tem tudo para dar bem na televisão, porque você fala bem, você tem boa aparência, com toda a minha humildade, você tem boa aparência, né? Você tem postura de vídeo, eu acho que você vai se dar bem. E aí eu queria aventurar novos ares. Aí eu saí da rádio, onde eu já era muito conhecido e ganhava bem, para ser estagiário na TV universitária. Mas assim, foi aquele passo para trás que você dá para depois dar vários para frente, né? Sim. Porque eu comecei a fazer produções nessa TV universitária e essas matérias começaram a ir para uma afiliada de BH
e os chefes começaram a gostar muito de mim. Me chamaram para fazer um intercâmbio lá no final da faculdade. E aí acontece que quando eu tava com menos de um mês de formado, a TV Alterosa, afiliada do SBT em BH, me chamou para cobrir férias. Como que foi a experiência? E dessas férias, assim, a minha experiência, BH, cidade grande, um menino que veio de uma cidade de 4 mil habitantes, você imagina, né? Primeiro dia meu em BH. Fiquei no hotel, no centro da cidade, que é como se fosse na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Avenida Afonso Pena. Aí o pessoal me explicou direitinho, porque assim, sou da roça, sou tímido e da roça. Falou, olha, e eu preocupado, gente, como eu vou pra lá? Não, você vai de ônibus. Ai, eu vou andar de ônibus em BH, eu vou me perder. Não, fica tranquilo. Passa em frente, o ônibus linha tal. Aqui estão os horários. Você pega esse ônibus e desce em tal lugar. Se você ficar com medo, você fica do lado do trocador e pede. Quando chegar a avenida tal, você me fala pra eu dar sinal. Falei, beleza, não tem erro. Não teve erro. Cheguei, atravessei, peguei o ônibus. E aí eu tô vendo que a avenida não chegava. Falei, vou perguntar. Falei assim, aqui, na hora que chegar na avenida tal, que eu preciso descer na TV tal, você me avisa lá? Já não, passou. Peraí. Não é aqui. Como não é aqui, não é ônibus tal? Não, mas é no sentido contrário. Eu peguei o ônibus na avenida no sentido contrário. Esse foi meu primeiro dia de trabalho lá em BH. E aí? E aí que é o seguinte, eu tive que explicar. Gente, eu tô chegando atrasado. Por quê? Porque eu peguei o ônibus errado. E era ao vivo? Não, era ao vivo. Você tem os horários pra você entrar, né? Então, assim, o jornal vai começar, você tem que estar lá, a equipe tá te esperando e não pode ter atraso. E essa foi minha primeira experiência lá. Essa foi sua primeira experiência lá. E depois disso, você... Aliás, aqui tá escrito que você casou com a Marcela, é isso? Casei. Mais pra frente? Mais pra frente. Como você conheceu muito, ela? Muito pra frente. Muito pra frente. Vai, vamos lá, Laura. Aí de BH, eu vim pra São Paulo. O SBT me convidou, porque eu comecei... A mesma história, eu comecei a fazer algumas reportagens que começou a ter alcance aqui em São Paulo. E aí os chefes me convidaram pra vir pra cá. Eu vim. Saiu de BH e veio pra cá. Saí de BH, vim pra São Paulo. E comecei a construir a minha história aqui como repórter. Coberturas internacionais, grandes tragédias. Até que eu tive a oportunidade, em 2019, começar a cobrir férias na apresentação do Primeiro Impacto. Porque nessa época eu já estava no programa e eu era quase uma espécie de co-apresentador, não ficava no estúdio, mas eu ficava dentro da redação, dando suporte para o apresentador. Então é o seguinte, o apresentador principal, no caso, na época, o Marcão do Povo, ele sofreu um acidente de kart, não tinha ninguém para colocar. E aí falaram o seguinte, você dá conta? Eu falei assim, dou. Dou nada. Eu falei, dou. Mas por dentro, dou nada. Aí eu falei, gente, peraí, calma, se acalme. Você gosta de desafios. Chega em casa e treina o que você vai falar. Sim. Cheguei em casa, peguei uma escova, fingi que era um microfone. E vamos lá, na hora que rodar a vinheta, você vai cumprimentar as pessoas. Pensa num caso. Comecei a pensar num caso e fui testar em casa. Não saiu nada. As ideias não vinham. Eu falei, gente, eu vou passar vergonha. Eu falei que eu dou conta, eles estão contando comigo. Aí eu falei, na pior das hipóteses, eu leio o TP, ou seja, eu leio o que eles colocarem lá. Mas eles não colocam quase mim. coisa, né? Não, não. Aí é o seguinte, eles acreditam que você vai segurar um programa de 3h30 na época sozinho da sua cabeça. Só que da minha cabeça não ia sair nada. Mas acontece que é o seguinte, Laura, não sei o que aconteceu, eu acho que o desafio, acho que na hora você age pela emoção ali, você sente a coisa. Eu comecei a falar e aí esquece. Eu virei um apresentador da noite pro dia. Não é da noite pro dia, porque tem a história ali. Sim. São muitos anos trabalhando na rua, tendo que segurar ao vivo. E aí foi ótimo. Tanto foi ótimo que eu acabei ficando fixo depois. E já tô há mais de 3 anos já na apresentação. Junto com a Dani. Como que é dividir com a Dani? A Dani é minha casca de bala. A gente tem uma relação muito boa e assim, quem tem contato comigo e com a Dani fora, eles veem como a gente se complementa. E assim, não é fácil você dividir a apresentação, né? Porque foi um movimento novo no Primeiro Impacto. A gente sempre teve o Primeiro Impacto dividido, cada apresentador no seu horário. Né? E aí a gente teve a experiência recente de ter 3 apresentadores. E é muito difícil você abrir o seu espaço sem entender quando é a vez do outro. E você tomar cuidado também de você não abrir muito espaço e perder a sua identidade. Então, assim, é um jogo de dividir a fala, de dividir palco. Como que divide? Assim, como que vocês entraram num consenso? Isso aí só o tempo. Isso aí só o tempo e a convivência. Né? Porque você tem um roteiro que é dividido. Só que é o seguinte, você não segue roteiro.
Porque um jornal ao vivo popular de manhã, o roteiro que você desenha no final do jornal, dependendo do dia, Completamente diferente. você cumpriu 20% do roteiro, os outros 80% você criou na hora. Então não dá para dividir. Então é como se fosse uma conversa, né? Só que aqui é diferente, é uma entrevista. Você me pergunta, eu respondo, aí você intercala, eu respondo. E lá não. É como se a gente estivesse numa mesa de bar, em que tem um assunto e que tá todo mundo falando. E como você não atropela, como você não é grosso para pegar a palavra, como você contradiz a opinião do outro sendo respeitoso. E como você tira o melhor do outro. Então, assim, é desafio que só o tempo ensina. Só o tempo ensina a dividir essas falas. Mas hoje é muito natural, porque assim, eu e a Dani, por exemplo, e estamos só nós dois agora, a gente se entende no olhar. Então, assim, a gente tá falando, eu olho pra ela, ela sabe o que eu quero que ela fale, ela sabe como eu vou jogar a bola. É como se fosse, assim, um time de vôlei. Que tem o levantador, que ele olha pro lado, o time já sabe se vai jogar pra esquerda, se vai jogar pra direita, se a bola é de 3 metros, se a bola é curta, se é uma deixadinha. E pra gente no jornalismo é desse jeito. Eu olho pra ela, ela sabe o que eu quero. Ela olha pra mim, eu sei o que ela quer. E como aliás, como você conheceu a Marcela? Vamos voltar nesse assunto, né? Vamos voltar nesse assunto? Vamos lá. Foi nessa época de transição da reportagem para a apresentação. Que aí eu comecei a substituir na apresentação. E aí a Marcela, ela foi ficar no meu lugar, que era na redação de jornalismo. Então é o seguinte, ela ficava na rua e eu ficava na redação. Então assim, a gente tinha pouquíssimo contato. Era contato do final de jornal, de uma outra reunião com todo mundo. Então a gente só tinha um contato assim. E aí... ela na redação virou a minha parceira ali, porque a gente estava o tempo todo no ar, né? Só que assim, o nosso contato maior era pelo ar. Só que tinha um vidro que separava o estúdio de onde eu apresentava da cadeira onde ela sentava. Então a gente se entreolhava o tempo todo. E aí mandava mensagem para ela sobre trabalho. Eu preciso disso e disso, você consegue para mim? Nessa próxima entrada vamos falar assim, assim, assado. Então a gente combinava algumas coisas, era normal. Né? E nessa ficava assim, aí começou um sorrisinho daqui, um sorrisinho dali, eu brincando. Da parte de quem? Da minha parte, né? O jeitinho mineiro, né? Come quieto, fazendo coraçãozinho, né? Só que a Marcela começou a corresponder. E aí aquela história, né? Eu falei, gente, não, mas peraí, eu tô flertando, mas não tava preparado pra ela flertar de volta. E agora, o que faz? E aí nessa, a galera das redes sociais e o nosso público do Primeiro Impacto, que é ser um público muito próximo da gente, sabe? É como se fosse pessoas do nosso cotidiano. E as pessoas começaram a comentar nas redes sociais e falar, nossa, eu shippo esse casal. Nossa, que casalzão, como vocês são lindos no ar. Ai, vocês vão casar. A e a internet gente não ajudou. tinha nada. Não, a internet empurrou. Porque depois disso, aí eu comecei a jogar pesado. Aí eu tirava os prints e mandava pra ela. Falei, olha aí, o povo acha que a gente é um casal. Agora nós temos que fazer ser um casal. E ela começou a corresponder. Ela solteira e eu solteiro. Aí a gente começou meio que conversar sobre a vida pessoal, né? E e nós dois viemos de relacionamentos longos, desacreditados do amor. E na primeira vez que a gente falou sobre relacionamento, os dois tinham o mesmo entendimento. Se relacionar sério com alguém, nunca mais. Casar, esquece. Amor, não acredito. Então... se a gente for ter alguma coisa, vai ser casual, cada um na sua casa e esquece. 4 meses depois a gente tava morando junto dessa conversa. Pois a vida tinha outros planos, né? 4 meses, juntaram as escovas de dente. Foi uma loucura. Uma loucura, porque é o seguinte, nessa época ela morava em Campinas e ela vinha todo dia pra trabalhar, né? E entrando de madrugada. Aí numa dessa, ela sofreu um acidente... um acidente grave na rodovia, porque ela dormiu no volante. E aí acendeu o alerta, não dá mais pra morar em Campinas e trabalhar em São Paulo. E nessa a gente já tava muito próximo, né? Então às vezes ela vinha pra São Paulo e ficava na minha casa.
Aí ela foi e começou. Eu ajudei ela a escolher casa em São Paulo, que é a casa onde a gente mora hoje. Então, assim, a casa que ela escolheu pra ela. Legal. E depois que ela se mudou pra São Paulo, eu nunca mais dormi no meu apartamento. Entreguei as chaves e falei, vamos morar junto. E isso aí foram, tipo, 4 meses desde que a gente começou esse papo de que não acreditamos no amor. E aí foram 4 meses pra morar junto. E depois de, sei lá, um ano e pouquinho, a gente casou. No programa Eliana. Nossa, que loucura, hein? Como Um casamento que foi? surpresa. Gente, foi a maior loucura do mundo. Porque... Bom, eu sempre sondei algumas coisas. E a Marcela, ela adorava o Fábrica de Casamento. E ela e a mãe dela já haviam contado histórias de que elas ficavam assistindo juntos. E a Marcela falava, ai, meu sonho é casar no Fábrica de Casamento. Aí pula para o quadro da Eliana. Eliana não tá mais com a gente. Esse quadro da Eliana quer casar comigo. Em que a minha mãe, lá de Pingo d'Água, assistia esse programa todo domingo. E todo domingo me mandava foto falando assim, ó. Você vai casar nesse quadro do programa da Eliana. Eu falei, mãe, você tá louco? Todo domingo ela mandava isso. Mandava. Falei assim, olha, você vai casar nesse quadro. E aí volta... 3 meses antes, só pra contextualizar outra coisa de mãe que a gente nunca vai entender. A minha mãe, quase que nos primeiros dias que a Marcela entrou ao vivo comigo, a minha mãe mandou foto da Marcela e falou assim, olha, essa serve pra ser minha nora. Ela é linda, ela combina muito com você e ela é muito gente boa. E minha mãe nunca fazia isso. E eu e a Marcela, a gente não tinha nada. Ao passo em que Ela já do outro shippava. lado, a minha sogra... Quando me viu a primeira vez, falou assim, olha, eu era repórter ainda, olha, esse repórter, você podia ter alguma coisa com ele. Porque ele é bonito, ele é gente boa, ele é a sua cara. E a gente não tinha nada nessa época. E aí volta pra época em que minha sogra assistiu Fábrica de Casamento com a Marcela e minha mãe dizia que ia casar quer casar comigo da Eliana, né? E aí foi que nesse contato com a produção me fez a proposta e a gente já meio que estava pensando em casar, mas até então era só uma união estável. Aí a produção me procurou e falou, mas você topa? Eu falo, o quê? É um casamento surpresa. Nós, junto com você, vamos organizar um casamento sem que a sua esposa saiba. Ela só vai descobrir no dia do casamento. Aí, a partir daí, foi loucura. Foi loucura. Escolher tudo. Tudo sozinho. Esconder da Marcela. E a Marcela é desconfiada em tudo. Então, assim, eu tinha um complô que o SBT todo me ajudava. Então, é o seguinte, dia que eu precisava... E no ateliê do Lucas Anderi. Porque eu fui ajudar a desenhar o vestido de noiva. Você sabe o que é isso? A responsabilidade do noivo fazer o vestido. E ela falava o quê? Como ela queria? Como você descobria? Aí que tá, como que eu descobri? Aí eu tive que ser ligeiro, né? Aí o que eu fazia? Eu entrava assim, aí tudo que aparecia na nossa vida sobre casamento, eu ia lá e pescava. É a minha deixa. Então, assim, eu tava na internet, no Instagram, aí eu vi alguém que postou foto que foi padrinho de casamento de fulano. Aí eu falei, amor, olha aqui, fulano foi padrinho de casamento, olha lá, o que tem? Aí eu entrava no perfil do noivo e das noivas e falava assim, ah, nossa, vem ver essa festa de casamento aqui, ó. Nossa, olha o vestido dessa noiva. Não, bonito esse negócio aqui. Ela, eu não gostei. Aí eu, então ela não gosta disso. Mas o que você gostou no vestido? Ah, eu gostei do decote. Ela gosta de decote. E aí eu desenhei o vestido dela baseado em outros casamentos sem que ela soubesse. E ela gostou do vestido? Não, e aí o seguinte, e aí a gente tem que tirar a medida do vestido. E aí eu achei que era o seguinte, se eu falasse, olha, ela pesa 60 quilos e ela tem 1,65 de altura, o cara vai desenhar. Ele falou assim, não, amigo, você não tá entendendo. Aqui está a lista de medidas que eu quero. E era assim, ó, tipo assim, era medida de coisa que eu nem sabia que existia parte do corpo com aquele nome. E aí eu tinha que tirar a medida disso. E como que você tirou a E medida? aí eu fui e falei o seguinte, combinei com a melhor amiga dela. Falei o seguinte, ó, fala que vocês vão comprar roupa da China e que pra não ter erro, vocês têm que tirar a medida de tudo. Se vira. Aí ela foi, comprou uma fita métrica, essa amiga dela, e começaram a tirar a medida uma da outra. Aí ela anotava, aí eu passei as medidas pro design, no caso o Lucas Anderi, ele fez o vestido e ela amou. E serviu certinho, tudo certinho. Perfeito. Mas tava eu e ele que não passava sinal do Wi-Fi, com medo de não dar certo. Mas ela amou. E no final das contas deu tudo certo? Deu, não. Foi uma cerimônia muito linda. Ela ficou muito surpresa, porque ela não fazia a menor ideia. A pergunta que as pessoas mais fazem é, fala a verdade. Fala a verdade. Você desconfiou, você sabia. Ela não desconfiou em momento nenhum. Ela não Imagina desconfiou de você nada. chega no final do dia de trabalho
em que você vai fechar a matéria, porque eles inventaram que ela ia fazer uma matéria. E na hora que você tá lá fechando uma matéria, aparece o seu namorado até então, te pede em casamento, com um monte de câmera, aparece Eliana com o vestido de noiva na mão e fala, como você disse sim, o seu casamento vai ser daqui 1 hora. É o tempo de você vestir o vestido, arrumar o cabelo e fazer a maquiagem. E aí, quando ela chegou, tava tudo pronto. Tava a decoração, todos os parentes, o buffet pronto, a banda pronta pra tocar. E deu tudo certo. Então, quanto tempo juntos já? A gente vai fazer 3 anos. 3 anos no final do ano agora. Não é muito tempo. Não é. Não é muito tempo. tempo. A gente vê o quão intenso foi tudo que a gente viveu, que parece que a gente tá uma vida juntos e nós não estamos nem há 3 anos juntos. E isso, no meio do caminho, uma pequena, que é o meu amorzinho, que é a minha enteada, a Lívia, de 7 anos. Né? É importante destacar o seguinte, que a Marcela era uma mãe solo, que pelas decepções amorosas que teve ao longo da vida, nunca mais acreditou que iria encontrar alguém. E principalmente, alguém para colocar dentro de casa e para ser o pai da filha dela, para ajudar a criar essa criança. E ela encontrou alguém que é apaixonado por criança e que o maior sonho da vida é ser pai. Você quer ser pai ainda? Demais. Ainda tô te chamando de velho não, tá? Tá, não. Ainda porque eu sou meio pai, né? Eu sou pai de coração, né? Mas assim, sim. A gente planeja, uma hora vai chegar. E a Marcela, assim, a Marcela teve um trauma muito grande na gestação dela. Que quando a gente se encontrou, foram 2 almas. Uma alma que tinha um sonho de ser pai, que talvez, assim, eu sinto que é a minha maior missão na vida é ser pai. E ela, uma mulher que jamais teria outro filho, porque ela quase morreu no parto. A vida da Livinha é um grande milagre. E a Marcela que descobriu por essa paixão em mim, por saber que a gente pode construir uma família maior, né? E ainda mais unida, ela reacendeu essa vontade de ser mãe de novo. De ser mãe de novo. Queria mudar um pouco de assunto. Conta uma história engraçada pra gente, de algum perrengue que você já passou durante o jornal? Ai, meu Deus. Ai, gente. Eu vou contar, teve um perrengue que eu vou contar, que eu quase levei um balão, eu achei que ia ser demitido. E eu não contei em lugar nenhum, então vai ser exclusivo. Sério? Ai, Jesus, eu não sei se eu posso contar. Quer pensar em outra? Conta, o pessoal tá pedindo pra contar. Não, mas vai lá, eu vou contar porque é a experiência. E o seguinte, é quem eu sou. Tá. Paciência. Se não gostar, tem quem gosta. Também. Tá tudo bem. Eu sou, assim, eu sou uma pessoa muito espontânea. Eu não tenho muitos filtros. Filtros desconheço. Então, assim, às vezes eu sou meio sem noção. E esse é um lado bom, porque, assim, todo mundo diz que conviver comigo é muito leve e muito divertido o tempo todo. Então, assim, eu faço um jornal carregado, um jornal com muitas tragédias, ser leve. Tanto para quem trabalha comigo, quanto para quem assiste, né? É por isso que eu sempre tenho as frases do dia, as brincadeiras, a hora do café, que dá uma leveza num jornal que é carregado de notícia trágica, né? E aí, assim, ir no ar, às vezes nos intervalos, quando tem uma matéria mais longa, eu sempre tô contando uma piada, eu sempre tô fazendo uma graça. Lá vem. Lá vem. Aí tem um dia que minha casca de bala, Dani Brandt, tava dando a notícia. E aí, a notícia era sobre umas bombas que foram jogadas, né? Pela polícia e tal. E aí o seguinte, tem um momento que a gente chama, que o repórter, o apresentador, ele fala assim, vamos ouvir. Que aí ou põe uma sonora, que é um trecho longo, que vai mostrar o áudio de uma discussão, uma troca de tiros ou a entrevista de alguém. E aí tem esses momentos que são mais longos que o sonoplasta corta o áudio. Então, assim, nós podemos conversar que não vai pro ar o que a gente fala. E tem outros momentos que a gente só fala o seguinte, vamos ouvir um trechinho. Que quer dizer, o cara sobe o som, mas o seu microfone tá aberto. E aí o que aconteceu? Dani estava numa dessa. Eu estava em Nárnia, pensando na morte da Bezerra, e não prestei atenção no que ela estava falando. Ela foi e chamou um desses. Eu achei que ela tinha chamado um trecho em que o sonoplasta cortava o áudio. Aí eu sabia a cena, eu falei, aquela cena lá do tiro.
Eu cheguei por trás dela. E na hora que o cara ia soltar a bomba, eu dei um grito no ouvido dela. Pá! Ela... Gente, o microfone tava aberto. Só que Dani me salvou esse dia. Porque ela foi guerreira que eu, no lugar dela, ia cair da cadeira. Eu, que é isso? Ela não. Ela continuou como se nada tivesse acontecido. Resumo, teve relatório, meus chefes me chamaram. Olha, esse tipo de brincadeira não é legal. Você quase desconcentrou a sua colega. Imagina isso nos recente? portais. Recente. Isso não faz um mês. Eu levei uma chamada e eu falei, tá bom, gente, eu vou dar uma maneirada, eu vou dar uma segurada na emoção. Mas assim, você entende, assim, do tipo que faltou filtro, sabe? Eu acho que eu tomei café demais, estava muito acelerado. Imagina você tá aí prestando atenção no vídeo, concentrada. Eu chego atrás de você e... pá! Nossa, só que isso num jornal, gente. E aí eu descobri, eu falei, não, de Ela fato... não deu uma risada? Não deu. Ela falou assim, você sabe que eu salvei seu emprego, né? Eu falei assim, eu te devo muito, amiga. Eu vou te dar... Ela ficou vou te dar séria uma e se caixinha. manteve normal. Ela continuou como se nada tivesse acontecido. Você não faz ideia. A Dani me salvou esse dia. Sabe por quê? Porque quem tava em casa achou que era o barulho da bomba. Ah, então era Só melhor que- continuar normal mesmo. Mas Segue o como jogo. que a pessoa, depois de tomar um susto desse... Olha, Danizinha, você salvou seu amigo mineirinho. Tem alguma frase do dia pra falar? A frase do dia de hoje é... Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole ou passa mal. Vapo. Muito... De onde você tira essas frases, essa criatividade Então, toda? gente, vamos lá. Começou com uns trocadilhos que eu criava na hora. Então, assim, todo dia. Às vezes eu via uma imagem, eu comentava. Ah, uma imagem inacreditável. Eu falava, só acredito vendo. Eu vejo, eu não acredito. Aí vinha um ladrão que se dava mal. Eu falava assim, eu não tenho dó. Quem tem dó é violão. Aí foram assim, isso começou a ficar marcante, porque as pessoas começaram a compartilhar. Entendeu? Aí, de repente, quando eu não falava uma frase do dia, as pessoas me cobravam. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Você não falou a frase do dia? Eu falei, gente, virou obrigação. Então, peraí. Virou. E aí as pessoas começaram a ver coisas que eram a minha cara e falavam, meu, eu vi essa frase que é a sua cara, fala lá no jornal. Então começou assim, frases que eu criava, frases que as pessoas criavam e me mandavam, frases da internet que as pessoas achavam que tinham a ver com o jornal e comigo que as pessoas me mandavam. E aí eu criei uma coletânea com milhares de frases e todo dia eu tenho que ter uma. E você tem uma loja. Tenho. Mas tem a ver? Tem. Tá. Tem tudo a ver, porque na verdade sim, são essas frases virais que aí as pessoas começaram a escrever as frases, compartilhar como posts, e aí a minha digníssima que me deu a ideia. Porque inicialmente eu queria algumas coisas com caneca, sempre voltada com café. Uhum. E daí eu pensei em frases de café inicialmente, né? Ah, eu não sei o que você está passando na vida, mas eu espero que seja café. Entendeu? Ah, prefiro café do que gente chata. Ela falou, e se você fizer isso na camiseta, para as pessoas vestirem isso daí? Vai dar bom demais. Eu falei, meu, que ideia genial. E aí eu fui atrás de fazer a Senhor Sincero. Senhor Que sincero. são frases sinceras. Então tem tipo assim, olha, começou a campanha pela vida. Cada um cuidando da sua. Participe você também. Foi assim que Pela começou? lógica, não agrada a todos. Pela minha vontade, eu também não faço questão. Mas você tá decorando. Você decorou. Mas porque, bom, tão fresco, porque são frases da nova coleção da Senhor Sincero, né? Que legal. Aí você chega no trabalho, é acordar cedo, beleza. Acordar de bom humor, aí já é pedir demais. Você não precisa falar, você chega no trabalho, as pessoas, ixi, nem mexe com a Laura, que hoje ela não tá pra conversa. Ela tá com a E o camiseta Senhor café? Sincero. A sua relação com o café? Como começou? Porque é mineiro, né? Mineiro Nossa, tem uma muita... relação de amor. Vamos lá, puxando sardinha pro nosso... Aliás, sardinha não, puxando pão de queijo pro nosso lado, né? Ou café pro nosso lado. Nós somos os maiores produtores de café do mundo, temos os melhores cafés do mundo, né? Mas a minha paixão por café veio nascer em São Paulo. Eu sempre gostei do café com leite. E lá em Minas? Então, eu sempre gostei do café com leite. Tá. Mas, ou seja, o café junto com outra bebida. Né? Eu nem gostava tanto só do café. Aqui em São Paulo eu comecei a provar o café sem açúcar. E aí eu me apaixonei de verdade quando eu fui para Minas. Porque eu fui fazer uma matéria no sul de Minas, uma reportagem especial que eu fiquei uma semana, visitei várias fazendas de café. E aí eu me apaixonei pelo processo. E descobri lá cafés muito bons que a gente não tem o hábito de beber. São muitos cafés que vão para fora do Brasil que as diferente, pessoas não tipo assim? valorizam. Que é um café especial, ou o café hoje que as pessoas estão conhecendo como café gourmet. E aí, assim, gente, café bom sem açúcar não é amargo.
Entendeu? Então, assim, virou um hobby, virou um gosto. Então, eu descobri que tem como tomar café sem açúcar e sem ser amargo. E aí eu me apaixonei pela bebida. E aí eu virei... E aí a minha missão é cafetizar as pessoas. Então, eu insisto, Como do seria café... isso? Insistir, olha, você não conhece o verdadeiro café brasileiro. Porque a gente tem a tendência, o Brasil é o país do mundo que mais consome açúcar. Né? Isso tá em tudo. Tá no nosso chocolate, que é o mais doce, e tá no nosso café, que é o mais doce. E as pessoas não sentem o verdadeiro sabor da fruta que é o café. Laura, o café é uma fruta doce. E se é uma fruta doce, você não tem que pôr açúcar. É só você entender que o sabor do café com açúcar é um e o café sem açúcar é outra bebida. Mas é mesmo. E dá oportunidade para você experimentar. Entendeu? Então, entender que é o seguinte, não existe só o café passado no coador de pano, tem o filtro de papel, tem a prensa francesa, tem a cafeteira italiana, tem o café expresso. E às vezes tu vai gostar de um tipo de café que você ainda não provou. Tem que dar oportunidade. Mas tem que insistir. No começo é difícil. Eu tomo sem açúcar. Às vezes, né? Não são todas as vezes. É? né? Ai. Eu queria fazer um desafio pra tirar um desafio? café. Pra tirar um café agora, pra ver se você... Verdade, o desafio é você tomar um café sem açúcar sem fazer careta. Tá bom, combinado. Vamos ver até o final desse podcast. Vamos ver. Me fala uma coisa, tem hobbies? Algo que você gosta de fazer fora do jornal? Meu grande... Assim... Os Tomar hobbies... café. Hoje né? Meu Deus, café o dia inteiro. Eu não recuso. Mas vamos lá, alguns hobbies mudam com a idade. Tá. Porque o meu, assim, tipo, o meu hobby, eu adorava assistir filmes. Adorava. Eu era, tipo, me considerava cinéfilo. Um homem adulto, com uma filha pequena em casa e com uma vida profissional muito agitada, você não tem tempo para assistir filme, então seus hobbies mudam. Então, assim, eu assistia às vezes vamos supor, quando eu tinha tempo, quando eu era jovem, assistia 2 filmes por dia. Hoje eu assisto um filme em 3, 4 dias. É como se fosse série. Parcelado. Eu pego um filme e assisto meia hora. Aí a Livinha chegou, tem que buscar a Livinha na escola, para o filme. Aí ela chega, eu brinco um pouco, dou banho, dou comida, faço lição, boto para dormir. Você faz Preciso lição dormir. com a Lívia? Faço. Tem uma rotina, assim, Tem uma com rotina, não, ela chega e assim, a nossa rotina, e assim, a Lívia adora enrolar, e ela enrola a mãe dela. Agora... O pai dela não. Agora assim, comigo, assim, é que a gente tem que ter uma rotina, porque a gente dorme cedo, porque a Marcela também entra cedo no trabalho. Então e a Lívia também acorda cedo para estudar, então a gente tem que ter uma rotina. Então chega, já sabe, ó, você chega, vamos fazer o seguinte, vamos adiantar tudo pra gente ter mais tempo pra brincar? Vamos, então vamos lá. Você chega, vai direto pro banho. Enquanto ela tá tomando banho, eu tô correndo e tô esquentando a comida dela. Aí enquanto ela acaba, eu vou lá, ajudo ela a se arrumar, a gente desce. Enquanto ela tá comendo, já vamos fazer a lição? Eu queria assistir uma... Não, vamos fazer a lição que a gente ganha tempo. Depois se assiste, a gente brinca. Então, assim, se em 40 minutos, 1 hora a gente acabou tudo isso, aí eu já falo com ela, tá vendo? E às vezes eu ponho no cronômetro. Hoje nós temos 1 hora, 35 minutos e 22 segundos pra gente poder brincar. Vamos! E aí é isso na rotina. Aí vocês brincam juntos. E aí agora imagina uma pessoa que cronometra os segundos da rotina de casa, que sou eu, e uma pessoa que tem TDAH, que é a Marcela. A Marcela tem TDAH? Ela recebeu o diagnóstico recente de TDAH. E nós somos 2 seres completamente opostos dentro de casa. Vocês são muito porque eu sou diferentes um do super outro. regrado com horário. É assim, Eu 11 em sou ponto? assim, você não faz ideia. Eu assim, quando eu tô me preparando, por exemplo, eu tenho o horário certinho de sair de casa pro trabalho. Eu saio de casa... Não é nem a mais nem a menos? Não, se eu saio assim, se eu vejo, olho assim o relógio. Quando eu chego no carro, olho o relógio. E se eu tô 2 minutos depois, eu falo, gente, eu me atrasei hoje. Eu sou essa pessoa. E a Marcela... Você A Marcela é pontual, esquece. e ela... Ela esquece. Ixi, no começo do relacionamento a gente brigava muito. Real. Por causa disso? Porque eu não gostava, assim, eu sou... Sabe aquela de que mineiro não perde o trem? Mineiro não perde o trem porque ele chega antes na estação. E ela é a pessoa que tem que remarcar a passagem. Então é o que não perde o trem e o que tem que remarcar a passagem. A gente tem que achar o meio aconteceu termo. alguma história engraçada em relação a isso? De um perder, outro não perder? Não, E aí... olha, a gente já brigou tanto no começo que tu não faz ideia. Que aí depois... Que aí o que acontece é o seguinte. Quando a gente vai viajar... E aí eu falo com ela, falei assim, olha, eu vou organizar a viagem, porque ela é péssima em planejamento, por causa do TDAH, eu falo assim, eu posso organizar a viagem, mas eu vou deixar você responsável pela nossa saída de casa. E se a gente Não é se meio atrasar... perigoso? É perigoso, mas eu fico monitorando em segundo plano. Sabe aquele programinha que tá rodando em segundo plano? Sou eu.
Eu falei assim, porque se você se atrasar, a gente vai perder a viagem. Aí ela fica bitolada. E lá em casa é engraçado, gente, porque assim, parece o MasterChef. Sabe como? Não tem a Ana Paula padrão que fica gritando 10 minutos, sou eu. Antes de qualquer compromisso, porque a Lívia é enrolada, a Marcela tem TDAH, eu tenho que ficar gritando 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, pra dar pressão. Porque senão as coisas não acontecem. Não acontecem? Você então que fala 10 minutos e 5 minutos. Eu fico gritando. Você não faz ideia, eu tenho que ficar cronometrando, eu coloco no Waze, por exemplo, em quanto tempo a gente tá, e eu sempre... Eu sempre minto os horários. Então, quando a gente tem um compromisso às 7, eu falo que é 6h30. Parece minha mãe. É. Fala, amor, que hora você marcou? Marquei 6h30, amor. Porque eu sei que a gente vai se atrasar e vai chegar às 7h10. Então, assim, a gente sempre chega depois do horário. Mas são apenas 10 minutos e não 40. Entendeu? Entendi. Essa é a estratégia. Essa é a estratégia que você usa em casa. É. Quem tem alguém com TDAH em casa sabe que não é fácil. Gente eu tenho. Eu tenho, mano. Não é fácil, não. Você tem o quê? TDAH. Tem TDAH? Uhum. Então, Dislexia juntos. Gente, é muito difícil. É sério, é um exercício de amor. Porque é muito sofrimento pra pessoa que tem o TDAH, porque ela não tem culpa. Sim. E eu tenho que me colocar no lugar da Marcela pra entender que é uma disfunção que ela tem. Que ela se atrasa... Não é culpa dela. Não é culpa dela. Não se atrasa, não é porque ela não tem comprometimento ou porque ela não tá afim. É porque ela não consegue. E aí é um exercício muito grande também para quem convive com TDAH. É algo que eu tô aprendendo. Porque a gente teve o diagnóstico muito recente. Porque a gente sempre suspeitou. Ela teve o diagnóstico faz alguns meses. Então, assim, é algo que eu levo à terapia. E mais eu falo velha. assim, eu preciso... mais velha. Eu falei assim, eu preciso aprender a lidar com uma pessoa que tem TDAH. Então, eu fazer o exercício da empatia. E você sempre dá o desconto daquela condição. Entendeu? Vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Ai, que delícia, tchim-tchim. Tchim-tchim. Sem fazer careta, né? Café expresso. Vai, ó. Eu falei que agora eu tô com a máquina de... Olha, não fez careta. Não cospe, não chore, não saia lágrimas dos seus olhos. Nossa, agora depois que eu arrumei a máquina de café expresso em casa, meu Deus. Você faz a festa. A taxa de cafeína subiu lá nas alturas. E você sabe que eu tenho horário pra tomar café, né? Horário certinho também. Não, calma. Eu tenho horário limite. Eu não tenho horário pra tomar café durante o dia, mas eu tenho horário limite. Porque é o seguinte, eu tenho hiperatividade. Eu sou hiperativo demais. E o café me deixa ainda mais acelerado. Então, assim, se eu tomo café depois das 5, me atrapalha no sono. Então, meu limite é assim, 4h40, 4h50. Quanto você toma por dia? Então é o seguinte, às vezes eu tô tomando aqui, eu tô tomando café, mas nossa, deu 5 horas. Aí eu deixo a xícara onde tá, senão me atrapalha dormir. Quanto você toma por dia? Boa pergunta. Olha, eu vou falar, de manhã eu tomo sozinho uma garrafa média, que dá assim uns 300 ml. Nossa, é muito Eu tomava café. quase meio litro de manhã, o médico falou, você é louco. Você não dá vai umas dar tremedeiras, uns Você vai dar uma parada cardíaca. Dá, porque me deixa mais acelerado. Me deixa mais acelerado do que eu sou. Então eu diminuí, hoje eu tô tomando assim uns 300 ml de café, que eu diminui o tamanho da garrafa, peguei uma menorzinha. E fora isso, assim, não precisa me oferecer café. Se eu ver uma garrafa de café, eu vou pedir. Pode ter certeza. E em casa, toda hora é desculpa. Eu passo, eu olho pra máquina de café, ela olha pra mim, a gente troca um sorrisinho, eu vou lá e bebo um cafezinho. É a minha rotina. Mas é um expresso? Ou é uma xícara grande? Então, tem as duas questões. Tem o café expresso, que é aquele porreta do tipo, toma isso aqui pra ir treinar. Então, toma pra você fechar esse relatório pra participar da reunião. Ou tem o café, que é a hora que eu vou esquentar a água, que eu vou preparar o filtro, que é mais pelo hobby de fazer o café. Você que gosta aí é o mais do hobby? prazer e tudo. Entendeu? Então, tem hora que eu preciso da cafeína, que o café expresso me salva. E tem hora que eu preciso de ter o meu tempo com o café. Aí eu ponho na prensa, na prensa francesa, que precisa lá ficar 3, 4 minutos em infusão. Então é um rolezinho. Eu gosto dos dois. Me fala mais uma frase pra gente fechar. Vamos lá. Hoje eu tô igual cana. Doce não, só o bagaço. Preciso ir pra casa dormir e descansar. Muito obrigada, Darson. Foi demais. Obrigado pelo convite, adorei, parabéns. Muito obrigada. Olha, pessoas como você, que tão jovens, têm a veia da comunicação e trazem esse respiro novo pra comunicação.
é sensacional. Eu admiro muito o seu pai. Quero muito deixar obrigada. registrado. É um dos grandes ícones e das minhas referências. E eu tô muito orgulhoso do trabalho que você tá fazendo. Muito obrigada. De levar esses papos super interessantes, o seu jeito carismático, que deixa a gente super muita vontade, conduz muito bem a entrevista. Obrigada. E que tá também na televisão, no nosso Pod Night No lá. Pod Night, uhul! Vida longa ao Pode Ser Mais, vida longa a Laurinha, tá? Muito obrigada. Adorei. Pra você também. Muito obrigada, Darison, de coração. Um beijo, gente. E até o próximo.